Grava. Boa noite, parceiros, peladeiros, aqueles que gostam de brincar com a palavra como se brinca com a bola num campinho de pelada. Vamos aqui festejar mais uma vez a Dionísios. Nosso compromisso é com o santo. Então, como eu não consegui fazer live sem ficar a voz cortada o tempo todo e com poesia isso é cruel, eu resolvi dessa vez gravar e só postar a gravação. Vamos ver se pelo menos sai melhor, enquanto eu não aprendo a fazer realmente a coisa poder ser feita em grupo, né? Porque a pelada, se você fica batendo bola sozinho, não chega a ser pelada, se não tiver várias vozes, né? Mas hoje, eu pensando aí nessa coisa, dessa fase que a gente está passando, a China, né, chegando como assunto principal, e a China está voltando ao seu lugar no mundo, né? Ela sempre foi o grande centro de expansão, de civilização, de cultura, e isso andou meio decadente no século XIX e XX, mas agora ela está voltando. Então aqui, ó, esse livrinho daqui, o Tao Te Ching, é um livrinho sobre o qual eu sempre falo e sugiro que as pessoas deem uma olhada nele. Ele tem zilhões de traduções, as mais diferentes possíveis, porque a língua chinesa é tão diferente do português que você pode lê-la de muitas maneiras, não é? Mas aqui tem 81 pequenos poemas, na verdade são poemas, onde está sintetizado esse fundamento do pensamento chinês, não é? Que eu acho extremamente interessante e útil da gente entender. É bom saber como é que os caras pensam nos dias de hoje, né? E muito legal que boa parte desta cosmologia, da ontologia, né, deles é bem parecida com uma coisa que está na base da cultura brasileira, que é a cultura negra e indígena, né? As culturas negras e indígenas que também formam o substrato do mundo que a gente é. Mas eu falei que são 81 poeminhas, né? O primeiro é o Tao. O primeiro poema, ele diz basicamente que ele escolhe esse nome, Tao, que quer dizer comeira, não é? Para significar alguma coisa que não pode ser nomeado. O primeiro poema diz basicamente, olha aqui, ó, o mistério é o mistério, esquece. Vocês não têm uma palavra como Deus, não é? Você nunca vai alcançar o que é o mistério, mas você pode percebê-lo, né? Você pode perceber os seus sinais à sua volta, e isso sugere então que a gente preste atenção nesse é e não é da vida. O segundo, basicamente, diz assim: na hora que eu nomeio algo como belo, eu crio o feio. Se eu reconhecer o bem, neste momento eu conceituei o mal. Porque ser e não ser engendram-se mutuamente. O alto e o baixo se definem um pelo outro. A voz e o silêncio criam a compreensão. O antes e o depois se seguem. Assim também o sábio não age, ensina sem nada dizer, a todos os seres que procuram ele não se nega, ele cria e ainda assim nada tem, age e não guarda coisa alguma, realizada a obra não se apega a ela e justamente por não se apegar não é abandonado. Bom, o que os chineses nos dizem basicamente é que todas as coisas trazem em si o seu verso, o seu outro lado, não é? E que são muitos, porque é o lado de dentro, é o lado de lá. E a poesia nos ajuda a isso, né? A enxergar o verso das coisas, aí além da aparência superficial. E hoje, neste dia de gravação, queria celebrar dizendo um poema que foi básico para mim, Tabacaria, de Fernando Pessoa.
Em Tabacaria, Fernando Pessoa nos diz essa coisa, não é? Ele busca o outro lado dele mesmo, não é? E em Tabacaria ele faz junto conosco esse esforço de aprofundamento, de entrar em si, que talvez seja a grande obra da humanidade nesse momento da pandemia, em que a gente é obrigado de repente a ficar meio que sozinho consigo mesmo ou só com os mais próximos, e isso favorece uma entrada, né? Então vamos lá. Tabacaria. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto. Do meu quarto. De um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Das para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte, a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa, este lado da rua, a fileira de carruagens de um comboio, e uma partida pitada de dentro da minha cabeça, e uma sacudidela nos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, disse dela pela janela das traseiras da casa, fui até ao campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores, e quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio! Nesse momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. E eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos sonhando. Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas. E quem sabe se realizáveis. Nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais
que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crerem em mim? Não, nem em nada. Derrame-me a natureza, sobre a cabeça ardente o vento que me acha o cabelo, o seu sol, a sua chuva, e o resto que venha se vier ou tiver que vir, ou não vem. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco. Levantamo-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a Terra inteira, mas o Sistema Solar e a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso. E ao tirar o papel de estanho, o papel de prata, que ele fora de estanho, deito tudo para o chão como tenho deitado a vida. Mais ou menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida desses versos. Pórtico partido para o impossível. Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas, nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou para o decurso das coisas, sem rol, e fico em casa sem camisa. Tu, que consolas, que não existes e por isso consolas, ou deusa grega, concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana, impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovadores, gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII, decotada e longínqua, ou cocote célebre do tempo dos nossos pais, ou não sei que moderno, não concebo bem o que. Tudo isso, seja o que for que sejas, se pode inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. E tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isto me é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces, porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto, a quem cortam o rabo e que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Ai, fiz de mim o que não soube. O que podia fazer de mim, não o fiz.
o dominó que vestia era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando os pés a consciência de estar existindo como um tapete em que um bêbado tropeça, um capacho que os ciganos roubaram e que não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho com o desconforto da cabeça mal voltada e o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá, eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também, e os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa defronte da outra. Sempre uma coisa tão inútil quanto a outra. Sempre o impossível, tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco. E a realidade plausível cai de repente sobre mim. Semi-ergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo num momento sensitivo e competente a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de se estar mal disposto. Depois, deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Bom, se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez eu fosse feliz. Visto isto, levanto-me, vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo o troco na algibeira das calças. Ah, conheço! É o Esteves sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, Esteves voltou-se, viu-me, acenou-me adeus e gritei-lhe: adeus, ó Esteves! E o universo reconstruiu-se-me, sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sou eu. Gente, hora de olhar para dentro. Quem somos nós? Lembrar que a alegria é a prova dos nobres, a grande lição do povo brasileiro, que escravizado, empurrado, lembrou: podem me tirar tudo, mas não podem amargar o meu espírito, porque aí eu perdi. Os tempos são difíceis, mas entrando lá dentro a gente se muda, e se mudando a gente muda o mundo, porque a gente passa a contagiar algo novo. Beijos a todos. Vamos ver se a gente consegue na semana que vem fazer isso em grupo. Yeah!